O sonho das digníssimas hoje é submeter os homens com quem elas se relacionam ou que pretendem se relacionar com ela a rituais de auto-humilhação. Nós temos alguns estudos bem interessantes que mostram o seguinte: as digníssimas naturalmente são extremamente aversas, né? Elas não gostam de piadas existas, né? Bota um S aí que você vai entender. Elas não gostam desse tipo de piada. Entretanto, elas adoram piadas quando é contra os homens ou quando os homens contam piadas sobre si mesmos. Ou seja, o problema não é a piada exista, isso não é o problema. O problema é quando é direcionado a elas coletivamente. Quando se direciona aos homens, ou os homens fazem com eles mesmos, elas se deliciam com isso, elas têm muito prazer nisso. Você vai perceber que as digníssimas hoje elas colocam grandes impedimentos para que exista um relacionamento com elas, que sempre vai consistir na forma do cara se provar valioso para elas na auto-humilhação. O homem vai ser obrigado a aturar algum absurdo que ela queira. Vamos assistir esse vídeo aqui ao lado, pois ele representa muito bem isso e vocês vão ter ideia do que eu quero falar. Depois a gente vai voltar com alguns comentários importantes sobre isso. Rapaz, eu tô perplexo com o mundo moderno. Você não tem vergonha na cara não, porra. E assim, é mulher, viu? É mulher. Isso tá acontecendo com a mulher. Que eu tava almoçando com a querida hoje. E assim, era um almoço encontro. Era um almoço date. Não era date romântico, mas era um date, porra, um almoço, um encontro. E aí, no meio do almoço, a menina começa a tirar foto do cara. Tinha um cara que tava numa mesa, tipo, próxima assim, com uma mulher. Almoçando com essa mulher. E ela tira foto do cara. E eu falei, tu conhece? Ela falou, eu estou conversando com ele. Aí eu, tipo assim, nesse momento, tu tá conversando com ele nesse momento? Ela, não, ele é meu crush. Aí eu fiquei assim, e eu sou o quê? Tu tem quantos crush? Que na minha cabeça ela tava no encontro comigo. Aí ela vê o cara lá e tira a foto do cara, manda pro cara um encontro comigo. Como é que é isso, porra? Que mundo vocês estão vivendo, porra? Aí eu falei, tu tá brincando? Tu tá falando sério? Ela falou, tô falando sério. Aí eu falei, gente, e... o que é que significa isso aqui? Esse almoço, a gente tá fazendo o quê? Ela falou, não, mas tu, porra, tu não vai dizer que... É a cara de pau. Tu vai dizer que tu não tem outros contatos também, não. Eu tenho, tá entendendo? Eu tenho. Mas o ponto não é ter ou não ter. O ponto é que enquanto eu estou com você, eu estou com você. Se eu quero estar com outra pessoa, eu tava com outra pessoa. Porra é essa, mano? Vocês estão perdendo vergonha? O que tá acontecendo, porra? Vocês percebem o contexto disso? A digníssima estava no encontro com um cara, por um acaso, nesse mesmo ambiente, tinha um outro cara que ela sai também, e ela começou a interagir alegremente com aquele outro cara enquanto estava com esse aqui. Não faz sentido. Isso representa uma total falta de respeito moral, sabe, lealdade, dignidade. Ainda que tivesse acontecido uma situação dessa, a dignidade de uma pessoa, a educação faz, não, tudo bem, aconteceu, eu vou fingir que não vou dar atenção para o outro porque eu estou com esse aqui, eu vou manter um respeito por esse aqui. Mas elas têm tanto desprezo pelos homens que elas não se importam, não estão nem aí. Elas fazem e ainda vão tentar te obrigar a aceitar isso como se fosse o certo e com tons de normalidade. Mas o homem de valor não aceita se submeter a essas situações tão absurdas. A gente vai ver ainda mais duas situações que eu vou trazer para vocês. Olha aqui. Lá nos Estados Unidos, eu acho que na Times Square, eu não tenho certeza. Sempre tem caras sem camisa, vestidos de cowboy, que tiram foto com o pessoal, fazem show de rua, tocam. E uma digníssima casada se meteu no meio dos dois caras para tirar uma foto. Olha aqui pra você ver o absurdo. E o marido, coitado, foi o marido que tirou a foto e ainda foi cumprimentar os caras. Olha isso. As digníssimas hoje, coletivamente, né, as digníssimas modernas, estão passando por um período e um processo de depravação moral tão intenso que elas têm prazer de submeter os homens que as amam e que as deveriam amar de volta a essas situações tão humilhantes como a gente viu no vídeo, sabe? Ali naquela situação, em posições que simulam um contato íntimo, né? Vocês têm ideia do que eu tô falando. E o da frente do marido, e ó, não estão nem aí.
Existe nos Estados Unidos um evento que se chama Meet and Greet, né? Que você faz com celebridades. Você paga uma taxa em determinados locais que essa celebridade está e você faz o Meet and Greet. Você se encontra e cumprimenta ela para tirar foto, fala alguns minutinhos e depois vai embora. E fizeram com o Jason Momoa, né? Na época que ele tava bombando como Aquaman, o Khal Drogo, o cara tava muito famoso. E tipo, tiveram a ideia, a brilhante ideia de fazer o seguinte: vamos, quando iam os casais, vamos tirar uma foto temática, como se eu estivesse roubando a sua digníssima pra mim e expulsando você da foto. Ah, que engraçado, né? Todo mundo pensar que eu tô roubando a sua namorada e te humilhando publicamente. E sabe o que é o pior? Essas pessoas estão tão loucas que aceitaram isso. Olha a cara das pessoas. Mas isso aqui é só uma brincadeira. Não, cara. Olha aqui. Isso não é brincadeira, sabe? Não é legal. Não se faz brincadeira ao custo da moral do seu namorado, do seu marido, sabe? Não pode ser assim. Olha aqui outros. Os caras com uma cara de bobo. Ó. Simplesmente não pode ser dessa forma. E o que acontece? As digníssimas adoram esses rituais de auto-humilhação masculino. Elas realmente têm muito prazer nisso. E é difícil, sabe, você convencer os caras de que eles não devem se submeter. A questão é que o feminino ele sabe operar dentro de um sistema onde a vulnerabilidade se torna a arma mais letal. Elas não precisam de algemas para te aprisionar. Elas só precisam que você tenha desejo. Porque o teu desejo e o medo de perder te força a se submeter a essas situações para não desagradar as vontades arbitrárias que querem impor sobre você. Elas jogam com a sua vontade de tê-las. Elas escondem todo o poder que ela tem sob uma fachada de beleza. E o homem é suscetível à beleza. Nós temos, por exemplo, o arquétipo de como a beleza calma a fera. Por exemplo, King Kong. King Kong, ele para o seu poder destrutivo no momento em que ele vê a beleza. E apesar de algumas não serem belas aqui, mas é isso que elas usam para poder te enredar nos planos dela e sem perceber, elas colocam você em uma situação onde você voluntariamente se submete. A pior dominação é aquela que você se coloca voluntariamente, sabe por quê? Imagina essa situação aqui. Nenhuma dessas digníssimas dá ordem para os rapazes. Nenhuma delas dá. Com certeza isso aqui não foi uma ordem que elas deram, mas foram sugestões. Sugestões prontamente acatadas por homens dependentes de aprovação que querem fazer de tudo para realizar os desejos das digníssimas para serem de alguma forma amados de volta. Então, pela mera sugestão do que elas querem, esses homens prontamente obedecem e fazem, ao ponto de tornar público a auto-humilhação. Existe uma questão que nós já conversamos anteriormente. Quando a humilhação é grande demais, muitas vezes a forma de você lidar com ela é tornando ela pública. Porque aí, emocionalmente, você lida com essa situação como se fosse uma grande brincadeira. Então ela te fez passar por uma cena ridícula dessa, de ficar nos braços de outro homem enquanto esse cara te empurra para fora da mais distante possível, quase para fora do quadro da foto. Você expõe isso publicamente como uma forma: olha gente, olha que brincadeira. E quando todos riem, o riso das pessoas aplaca a mágoa e a tristeza no seu coração, porque elas estão dizendo para você: olha que brincadeira engraçada. E você consegue, por meio das afirmações que elas falam que isso é uma brincadeira, você consegue introjetar e lidar emocionalmente melhor com a vergonha. Porque no fundo você está se sentindo envergonhado, você sabe que é errado. Mas quando você recebe a aprovação e a afirmação de todos, isso é só uma brincadeira, você se convence ao mesmo tempo. Não, foi só uma brincadeira, eu não tenho que ficar triste. Na verdade, isso só está mostrando a minha segurança. É a tentativa de buscar a afirmação de algo ao fazer o contrário desse algo. As digníssimas falam que o amor masculino frequentemente é uma prisão para elas, pois as priva de muita coisa. Mas, na verdade, amar se entregando é a verdadeira prisão, enquanto ser amada de forma estratégica é uma forma de dominação.
E elas são amadas nessa forma estratégica. Elas percebem, por exemplo, que elas não precisam entregar aquilo que os homens anseiam, que é o amor verdadeiro. Tudo que elas precisam é se manter em uma determinada estratégia que leve os homens a repetir as atitudes deles de dependência vez por vez, sem parar. Então elas nunca vão estar satisfeitas e elas podem sempre requisitar tudo aquilo que querem. E os homens vão estar sempre correndo atrás dessa aprovação, dessa vontade de ser amado, dessa expectativa de ser amado. E as coisas nunca vão mudar. Como homens, nós não podemos continuar aceitando isso. Isso aqui não é engraçado. Isso aqui não é divertido. Ser humilhado publicamente não é algo que os homens deveriam achar graça ou se acostumarem a fazer. Expor a sua vergonha não torna ela menos vergonhosa. Pense nisso.